presença, Pai poderoso. Nós clamamos a Ti, para que o Senhor possa estar falando ao nosso coração, na nossa vida, na nossa alma. Meu Pai, manifesta a Tua presença, o Teu poder. Nós precisamos de Ti, Senhor, neste momento. Nós precisamos da Tua glória nas nossas vidas. Quebra toda barreira espiritual, ó Pai. Fala conosco, Pai maravilhoso. Fala ao nosso coração, Pai querido. Enche-nos, Pai, da Tua presença, da Tua glória, do Teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Venha manifestar a Tua presença, Pai. Venha manifestar a Tua glória, Senhor. Derrama, derrama, derrama da Tua presença neste momento. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, venha falar conosco. Venha falar no nosso espírito. Venha derramar do Teu poder e da Tua glória. Venha nos encher, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Eu tenho certeza que nesta noite o Espírito Santo vai falar conosco de maneira poderosa, de maneira gloriosa. Eu tenho certeza que esta noite foi preparada no coração de Deus para o seu coração. Então se prepara para buscar, para se encher da presença de Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor porque Ele merece. Abra o seu coração, entra na presença de Deus pelas portas do louvor, em nome de Jesus. Boa noite, igreja, paz seja convosco. Vamos louvar ao nome do Senhor essa noite. Aleluia. Ele é o nosso Rei. Aleluia. Se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Levante as suas mãos aí onde você estiver essa noite. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. O Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. O Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Tu és o nosso Rei, Senhor, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos
se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Nós te adoramos, Senhor, a tua igreja te adora. Aleluia, aplauda o nome dele essa noite. Glória a Deus, nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Tu és real, aleluia, Jesus. Receba o nosso louvor essa noite, Senhor. Aleluia. Neste lugar, tu és real. Totalmente teu toque, o teu toque abriu os olhos do meu coração. Chegar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, neste lugar, tu és real. Vou me entregar, Senhor, vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso
altar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, a minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte declare, e a minha fonte é o teu amor, a minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia! Aplauda o nome dele essa noite. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Pega a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo de número 13. Evangelho de João, capítulo de número 13. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Versículo de número 36. João, capítulo de número 13, versículo de número 36. Amém, Jesus? A palavra de Deus diz assim: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou? Não podes me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso ir te seguir agora? Por ti darei a minha própria vida. Respondeu-lhe Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Senhor Jesus, fala conosco. Me dá sabedoria, Senhor, para trazer esta palavra ao coração dos teus filhos. Me usa de maneira poderosa, Senhor, ilimitada. Toma o meu lugar. Que a tua misericórdia, Senhor, venha cair sobre as nossas vidas. E me dá, Senhor, sabedoria para tocar, Santo Deus, no coração do teu povo. Me usa, Senhor, para reavaliar, Santo Deus, a nossa fé. E fala conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos assentar.
O texto que nós acabamos de ler, ele revela as palavras de Jesus ao seu apóstolo chamado Pedro. Esse apóstolo havia dito para Jesus que estava pronto para morrer. E o interessante é que o Senhor, conhecendo o coração de Pedro, revela para ele a verdadeira natureza da sua fé. A fé de Pedro era uma fé falha, limitada e muito menor do que ele imaginava. Pedro negaria o Senhor 3 vezes antes mesmo do galo cantar. Nós também somos assim. É interessante, queridos, que precisamos estar constantemente reavaliando a nossa fé, para não corrermos o risco de sermos reprovados. O apóstolo Paulo, escrevendo uma das cartas, a 2 Timóteo, ele escreve para Timóteo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora eu estou pronto para passar para outra vida. Eu estou preparado para ir para o Pai. Eu estou aqui com a minha fé em dia. Eu estou com a minha fé viva. Eu estou com uma fé sobrenatural. E a Bíblia diz que a espada estava no seu pescoço, mas a sua fé era tão grande que não importava aquilo que ele haveria de passar. Ele estava preparado para aquele momento. E a nossa fé tem que nos preparar para os momentos difíceis. A nossa fé precisa nos preparar para enfrentar desafios. Mas Jesus, olhando para Pedro, sabendo como estava a sua fé, disse para ele: Pedro, você não está preparado para me seguir. Pedro disse: não, eu vou morrer pelo Senhor. Ele disse: não, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Pedro, a sua fé não está como você imagina. Pedro, você não está tão forte como você imagina. Você precisa avaliar a sua fé, Pedro. E o interessante deste texto, o Espírito Santo falou no meu coração, que muitas vezes nós precisamos reavaliar a nossa fé. É comum a gente achar que somos espirituais, muito mais do que nós pensamos que somos. Pedro, naquele momento, aonde Jesus estava reunido com os seus discípulos, Judas já não estava mais ali. Então ele olha para os seus discípulos e, trazendo uma palavra ao coração dos discípulos, ele diz: eu preciso ir para o Pai. Eu estou preparado para enfrentar a cruz. Eu estou preparado para morrer. Eu estou preparado para ir embora. Eu estou dizendo para vocês que a minha partida está próxima. E naquele momento, Pedro, então, ele toma a palavra e diz: Jesus, se o Senhor for morrer, eu também vou morrer junto com o Senhor. Eu não vou te abandonar. Mas Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus conhecia o nível da fé de Pedro. Jesus sabia que Pedro não estava preparado naquele momento para enfrentar aquele grande desafio. É comum a gente achar que é mais espiritual do que imagina. Muitas vezes a gente acha, queridos, que nós não vamos se abater, que não haverá problemas, que nós não vamos sucumbir diante das tempestades, que a gente vai suportar todas as lutas, mas nem sempre é assim. Tem momentos que a nossa fé não está no nível das lutas que a gente está enfrentando. E a gente se faz de espiritual. E a gente se faz de super crentes. E a gente se faz de pessoa altamente preparados. Eu não me abalo. Como assim? Todos nós se abalamos diante de problemas. A Bíblia diz que quando Jesus ele vai embora, em João capítulo 14, ele diz aos seus discípulos: não entristeça o coração de vocês. Todos eles se abalaram. Todos eles se abalaram com a notícia da morte de Jesus. Infelizmente, queridos, muitos de nós pensamos em ter um compromisso com o Senhor, mas infelizmente falhamos até mesmo nas coisas pequenas. Ele disse: eu vou te seguir. Eu estou preparado para morrer. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, você não está preparado, Pedro. Você vai me negar, Pedro. Você vai falhar na prova, Pedro. Você não está preparado para esse momento, Pedro. Mas um dia você vai estar. Um dia você vai estar preparado.
Então você precisa reavaliar a sua fé, irmãos, porque nós nunca sabemos o dia que a luta vai bater na nossa porta. Nós nunca sabemos que dia nós vamos enfrentar um problema. Nós não sabemos quando as notícias ruins vão chegar. Então nós precisamos estar com a nossa fé em dia. Nós precisamos estar espiritualmente de pé. Avaliar a nossa fé possibilita focar em que área precisamos melhorar e assim confessar a Jesus a nossa incredulidade. A Bíblia diz que Jesus está no monte com os 3 discípulos. E quando ele está em cima do monte, coisas espirituais, sobrenaturais acontecem. Mas ele não podia ficar o tempo inteiro em cima do monte. Então ele tem que descer, porque haviam 9 discípulos no pé do monte, que estavam esperando a volta de Jesus com aqueles 3 discípulos. E quando Jesus ele chega, ele encontra uma enorme confusão, porque um pai desesperado leva o seu filho endemoniado àqueles 9 discípulos que não puderam expulsar aquele demônio. E a Bíblia diz que aquele pai chega para Jesus e diz: Jesus, eu trouxe o meu filho endemoniado aos seus discípulos e eles não puderam curá-lo. E Jesus, olhando para aqueles homens, diz: até quando eu estarei convosco, homens de pequena fé? Jesus sabia que os seus discípulos que ficaram no pé do monte, que não estavam vigiando, orando, buscando, vacilando naquele momento na sua fé, não puderam enfrentar os ataques do inimigo. Mas a Bíblia diz que Jesus então, ele diz: aonde está o menino? Jesus então vai aonde estava o problema, e quando ele chega onde estava o menino, o diabo toma aquele menino numa convulsão muito forte. Jesus expulsa aquele demônio, e a Bíblia diz que o pai olha para ele e diz: se o Senhor pode, cura o meu filho. Jesus disse: se eu posso, tudo é possível para aquele que crê. Se você tiver fé, é a sua fé que vai mover o milagre. Se você crê, o milagre vai acontecer, o diabo vai embora, seu filho vai ser curado. Mas não perca a sua fé. E aquele pai faz uma confissão. Ele olha para Jesus em Marcos capítulo 9, versículo 4 e diz: e imediatamente o pai do menino exclamou em lágrimas e disse: eu creio. Mas ele não terminou assim. Ele reconheceu e disse: ajuda-me na minha pequena fé, ajuda-me na minha falta de fé. Ele confessou, queridos, diante de Jesus a sua fraqueza. Ele abriu o seu coração para Jesus e disse: eu não estou preparado para enfrentar. Eu não estou preparado para enfrentar esse demônio. Me ajuda porque a minha fé está fraca. Ele confessou para Jesus. Enquanto Jesus estava aqui na terra em pessoa, os discípulos deveriam o tempo inteiro recorrer àquele que o fortalece. Quando o Espírito Santo veio, ele veio para fortalecer. Ele é o Deus presente no nosso coração. Por isso que Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei do Espírito Santo, porque quando você está cheio da presença de Deus, a sua fé, ela está em alta. E o interessante é, queridos, que nós precisamos reavaliar a nossa fé. Será que nós estamos preparados para enfrentar momentos de dificuldade? Porque tem gente que acha que somente porque ele crê em Deus, que ele não vai ficar doente, que ele não vai enfrentar provas. E uma das coisas que eu aprendo é que a graça de Deus não me livra do mal, mas ela entra comigo no problema e me fortalece para sair intacto, para sair ileso, para sair vencedor de todas as lutas que se levantam contra mim. A palavra de Deus diz que nós precisamos reavaliar a nossa fé. A nossa fé nos levará a se empenhar. Quando você reavalia a sua fé, você se leva a empenhar para aperfeiçoá-la. Todos nós precisamos ser um bom exemplo de fé. A Bíblia diz que Paulo escreve uma carta ao seu filho na fé, Timóteo, e disse: ninguém te despreze por causa da sua mocidade. Ao contrário, torna-se exemplo dos fiéis.
Que as pessoas que olhem para você, ainda no seu pouco tempo de fé, ainda no seu pouco tempo de idade, tenha em você um exemplo de pessoa de fé. É interessante que precisamos focar naquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Mas infelizmente, às vezes a gente só foca em coisas grandes, naquilo que Deus vai fazer, nas promessas grandes, nos grandes milagres. Porém, nós precisamos honrar os compromissos menores e mais fáceis que assumimos com o Senhor. Parece ser mais fácil planejar coisas grandes, grandiosas, distantes, do que honrar os compromissos pequenos que assumimos. Talvez o fato de planejar coisas grandes tire de nós o olhar de responsabilidade para a nossa vida diária de fé. Você precisa todos os dias reavaliar a sua fé, porque Deus todos os dias trabalha de maneira diferente. A Bíblia diz que ele chega para Josué e diz: Josué, você vai dar 7 voltas em torno da muralha. E ele deu 7 voltas em torno da muralha. Quando Josué vai entrar em Ai, a Bíblia diz que diante daquele inimigo o Senhor disse: jejuai e orai, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Então não era a mesma arma. A primeira arma era grito, a segunda arma era jejum e oração. Nós precisamos estar preparados em fé, porque o Senhor constantemente muda a sua maneira de trabalhar. Nós não sabemos os desafios que nós vamos enfrentar. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, porque Deus pode estar nos pedindo armas diferentes para diferentes guerras. Você pode estar enfrentando guerras espirituais que o Senhor está mandando você louvar, e tem pessoas que Deus está mandando ficar quieto, outras pessoas Deus está mandando jejuar, orar, fazer campanha, ir para monte, dobrar o joelho meia-noite, levantar 3 horas da manhã. Existem armas certas para guerras certas. Você não usa uma bazuca para matar um mosquito, você usa a arma certa para matar o inimigo certo. É necessário você estar preparado em fé para cada desafio que Deus coloca na sua mão. O problema é, queridos, que nós só pensamos em desafios grandes, mas coisas pequenas, compromissos pequenos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 8, versículo de número 10, que um homem vai buscar Jesus no momento de crise, onde o empregado estava doente, e ele chega para Jesus e diz para que Jesus fosse até a sua casa. Quando as pessoas conseguem atrair Jesus para a casa daquele centurião, ele diz: não precisa vir, manda só uma palavra e o meu servo vai ser curado. A Bíblia diz que Jesus, ouvindo as palavras daquele centurião, Jesus se admirou e disse a todos aqueles que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei uma fé como deste homem. Se Jesus achou a fé naquele homem, uma fé que o deixou admirado, é porque ele estava procurando no meio dos céus e não encontrou. Ele foi encontrar lá fora pessoas que tinham mais fé do que aqueles que estavam andando com ele. E nós temos que tomar muito cuidado para não se acomodarmos na fé, porque nós estamos andando com Jesus. Porque o que alegra o coração de Deus são homens de fé. O que alegra o coração de Deus são pessoas de fé, pessoas que creem em milagres, pessoas que estão convictas que vão receber o galardão de Deus, pessoas que sabem que a mão de Deus só se move quando eu tenho fé, quando eu oro e não duvido, quando eu estou orando e tenho ousadia em entrar na presença do Pai e saber qual é a vontade do coração de Deus. Então, Jesus procura homens e mulheres de fé. Irmãos,
Deus não se agrada por você somente ser bonzinho. Deus não se agrada somente por você vir ao culto. Deus não se agrada simplesmente porque Ele mudou o seu interior. E com o seu interior mudado, você mudou o seu exterior. Deus se agrada quando você tem fé. E a fé move o coração de Deus. Pessoas podem dizer que tem fé, mas você só sabe que tem fé na hora da prova de fogo. Na hora que passamos pelo fogo. Deus, Ele parece que deixou o fogo para revelar o nível de fé que nós temos. Se a sua fé for ouro, prata ou pedras preciosas, o fogo não irá destruir a sua fé. Ao contrário, o fogo vai valorizar a sua fé. E eu quero terminar, queridos, esta mensagem dizendo que nós precisamos reavaliar a nossa fé, porque isso nos levará a ser aprovado por Deus. Irmãos, nós buscamos a aprovação de Deus. A Bíblia diz que vai ter um dia que Ele vai olhar para nós e dizer: vinde benditos de meu Pai, porque eu já preparei tudo para vocês, entre para o gozo eterno. Está tudo preparado para aqueles que foram aprovados. Mas vai haver pessoas que vão dizer: no seu nome nós expulsamos demônios, no seu nome nós curamos, no seu nome nós fizemos sinais e maravilhas, nós se manifestamos os dons. E Ele vai dizer: eu não conheço vocês. Então o apóstolo Paulo, ele dá um exemplo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas como é fácil negar a Jesus nas pequenas coisas. Pedro disse para Jesus: eu vou te seguir até o fim. E Jesus olhou para ele e disse: Pedro, você vai me negar, você vai pisar na bola. Deixamos de orar muitas vezes, andar junto com os irmãos, de buscar uma vida em santidade, de investirmos no reino de Deus com as nossas vidas. Às vezes a gente acha que vai negar Jesus por fazer grandes pecados, coisas terríveis, mas às vezes nós estamos negando a fé em pequenas coisas. É interessante que Deus nos chamou, e Ele nos chamou para vivermos coisas extraordinárias. Mas como esperar que grandes sonhos se cumpram em nossas vidas, se nós não conseguimos nem ser fiéis a Deus em coisas pequenas, como simplesmente assistir um culto pelo celular, como ter comunhão com os irmãos, como você está firme na fé, como você está bem com Deus. Preste atenção, nós precisamos honrar ao Senhor, não somente com as nossas palavras, mas começando das pequenas coisas. Nós precisamos voltar, queridos, ao hábito das orações. Nós precisamos voltar ao hábito de louvar dentro das nossas casas. Nós precisamos criar um hábito de ouvir a palavra de Deus, de buscar a presença de Deus, de trazer a unção de Deus, de buscar a glória de Deus para dentro do nosso lar, porque senão nós vamos sucumbir na fé. Tem pessoas vivendo pela fé do seu passado, aonde eles testemunhavam: ai, lá no passado eu vivi milagres, lá no passado Deus fez isso, lá no passado Deus curou meu filho, lá no passado Deus fazia. Ou se não, tem saudades da igreja de antigamente. Antigamente a igreja tinha unção, antigamente a igreja tinha poder. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: ponha na sua cabeça, Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo. O que mudou foi a nossa fé. Nós não podemos se acostumar, porque, querido, se existe uma coisa que faz com que a nossa fé ela venha a ser uma fé ativa, são as respostas de oração.
Quando você começa a orar, Deus começa a responder e os milagres começam a acontecer, e com isso você vai exercitando a sua fé, porque quanto mais você ora pela vida dos irmãos, quanto mais você coloca-se na presença de Deus, mais testemunhos de milagres, mais testemunhos de bênção, e isso vai aumentando a sua fé, isso vai fazendo você exercitar mais a sua fé, você vai entrando em embates espirituais e vai se tornando forte espiritualmente. Em nome de Jesus, vamos reavaliar a nossa fé hoje. Se você realmente está de pé, ou se realmente você está vivendo somente pelo nome de crente. Porque hoje, queridos, é o momento de Deus nos levantar para que milagres aconteçam. Irmãos, tem pessoas que não vivem milagres faz tempo. Os milagres dela, se você pegar, são coisas que ela mesma poderia ter feito. Ela não precisava nem ter orado, é tão limitado a vida dela espiritual, que as coisas mais simples da vida tiram ela da paz. As coisas mais simples da vida tiram dela o sono, ela não consegue mais dormir. Ela vive em preocupação, por quê? Porque a sua fé está embaixo. Porque Pedro também passou por este momento onde ele não sabia que a sua fé estava limitada, e Jesus então o alertou dizendo: Pedro, você vai me negar. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: Pedro, mas não perca a esperança, porque um dia você vai me seguir. E o tempo foi passando, a palavra de Deus diz. E a Bíblia diz que o tempo foi passando, até o dia que Jesus vai para o céu e promete a descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce, todos estavam reunidos na casa. E quem ficou de pé para pregar a mensagem? Aquele que havia negado, Pedro. Por quê? Porque quando o Espírito desceu, ele colocou Pedro de pé. E quando Pedro foi crucificado, diz a história, ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre, me crucifica de ponta cabeça. Porque ele não se achava digno de morrer como Jesus, mas ele seguiu o mesmo caminho de Jesus, ele seguiu os passos do Senhor. Ele negou sim no momento que a sua fé estava fraca, mas no momento onde ele foi cheio do Espírito Santo, apresentaram uma cruz para ele, aonde outras pessoas teriam negado, mas ele não. Ele aceitou o propósito de Deus para a sua vida e morreu. Porque morte, queridos, para crente não é derrota. A morte para o crente é agradável aos olhos de Deus, e a morte para o crente é uma vitória, porque para nós morrer é lucro, diz a palavra de Deus. Você que está em Deus, não se sinta derrotado nunca quando você passar por um desafio, por uma prova, por uma luta, porque o Senhor tem cuidado de nós, e nós não somos daqueles que retrocedem, nós vamos adiante, nós seguimos em fé, nós olhamos para o alvo, o autor e consumador da nossa fé, e se mantemos firmes diante de Deus, porque Ele está conosco, em nome de Jesus. Como aquele homem disse: me ajuda, porque a minha fé ela está em falta, me ajuda porque eu tenho pouca fé. Hoje Ele está aqui para te ajudar na sua fé. Vamos louvar ao Senhor e nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.
Tu és digno de um louvor. Eu cantarei com grande é o meu Deus, e com grande é o meu Deus. Eu cantarei com grande é o meu Deus, e todos são de ver. Com grande é o meu Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, comece, Senhor, a nos tocar, Santo Deus, porque é o Senhor que nos fortalece. Meu Pai, fortalece os nossos corações, as nossas emoções, fortalece, Senhor, para que possamos passar, Santo Deus, por este momento de provas, por este momento de dificuldades, louvando e exaltando o nome do Senhor. Meu Deus, venha prover na nossa vida o milagre que nós esperamos. Venha prover na nossa vida o sustento, o alimento. Venha nos ajudar na nossa fé, Senhor. Venha manifestar o Teu poder e a Tua glória no nosso coração. Pai, para que possamos sair daqui, Senhor, para vencer os desafios. Não nos deixe acomodar na fé. Não nos deixe, Senhor, se abalar, Senhor, na fé. Não nos deixe, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ao contrário, forme, Senhor, guerreiros e guerreiras de fé, Senhor, que vão vencer as adversidades, que vão vencer as lutas, e não importa as fornalhas, as lutas e as dificuldades, que o Senhor nos guarde, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz assim com as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te leve em segurança até o seu lar. Que o Senhor derrame o sangue dele sobre a sua casa, protegendo e blindando você. Que a sua fé não seja uma fé vacilante, nem uma fé fraca. Que você possa ter uma fé inabalável, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Nós colocamos a mão no arado para nunca mais olhar para trás. Nos guia, Senhor, para a vitória. Nos guia, Senhor, para tomar posse das bênçãos, Pai. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre nós reunidos aqui, hoje para todo sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe no nome de Jesus.